Alô, alô, nação atleticana. É inacreditável o que acontece com o Clube Atlético Paranaense desde a final da Libertadores. Parece que todo jogo tem uma falha, todo jogo acontece alguma coisa, um erro individual, uma virada, gol no fim, que acaba acarretando no resultado do jogo e na performance do Atlético como um todo. Parece que tem uma zica desde aquela expulsão trágica do Pedro Henrique, né? O Pedro Henrique fez aquela expulsão besta, perdemos a final da Libertadores, a gente sabe o que aconteceu. Depois, no ano seguinte, o Madison falhou na Copa do Brasil, Kaique Rocha falhou. Em 2024 levamos gols de virada, gols no fim, né? E esse jogo parece que voltamos para 2024, que é um jogo que começamos bem, terminamos mal. Mikael pegando o pênalti, Mikael salvando o Atlético, e por erros individuais o Atlético acaba sendo derrotado, né, novamente. É a segunda derrota consecutiva do clube no Paranaense, mas é a primeira dos aspirantes neste ano. Vamos analisar o jogo, tá? Dar as notas para os jogadores, para os nossos guerreirinhos, a nossa piazada, tá? Vamos dar as notas para ele. Mas antes disso, se inscreva no canal para não perder os nossos vídeos, as nossas lives de pré, pós-jogos, notícias do Atlético, né? Mercado da Bola, Tortos da Bola, que é o nosso quadro com torcedores de outros times. Compartilhe com a Nação Rubro-Negra, compartilhe também com torcedores de outros times para fazer parte aqui do canal, tá? Deixe seu joinha, se quiser ajudar o canal, tem o QR Code aqui em cima. Vamos lá falar sobre Atlético. O Atlético perde de virada para o Azures. E os dois tempos do jogo ele foi bem distintos um do outro, né? O Atlético começou bem o jogo. O Atlético, na verdade, começou muito bem o jogo, tá? Destaques para Felipe Schiquetti, Maresi, Bruninho, o autor do gol, Mikael, que posteriormente defendeu o pênalti, mas estou falando especificamente no primeiro tempo. O Claudinho, ele começou muito bem a partida. O Claudinho estava ajudando bastante a defesa, estava conseguindo fazer triangulações que levavam o Atlético ao campo de ataque. O Claudinho estava fazendo jogadas de linha de fundo. O Claudinho estava trabalhando com as duas pernas. Depois de uns 20 minutos de jogo, o Claudinho começou a decair bastante na partida no quesito defensivo, né? E aí depois a gente viu ele cometeu o pênalti, enfim, a gente vai comentar caso a caso, tá? Mas o primeiro tempo foi o seguinte, né? O Gilberto começou voando no jogo. O Gilberto tem um puta lançamento, uma puta virada de jogo, né? Pro lado esquerdo do Atlético. O Atlético estava sendo um time bastante transversal, de bastantes inversões de lado de campo, né? E aí acontece o seguinte: é um escanteio para o Atlético, né? A bola vai na cabeça do cidadão chamado Renan Viana. E parece que ele aprendeu a cabecear com o cidadão Jadson, né? O Jadson, que cabeça de concreto, cabeceou reto contra o Curitiba. O Renan Viana, livre de cabeça, perdeu. E depois, posteriormente, também outro cone chamado Mastriani, né, que não consegue dominar uma bola, não consegue chutar para o gol. O Mastriani, gente, ele tem medo de dividida. Toda bola que era cruzada na área do Atlético, ele tentava deslocar o zagueiro, não tentando subir junto com o zagueiro, não tentando se antecipar, não tentando levar a melhora de cabeça. Toda bola que vai para o Mastriani, ele tenta ganhar do zagueiro no corpo. Só que o físico dele é podre. Ele não consegue proteger a bola, ele não consegue fazer uma virada de jogo, ele não consegue rodar. Então, ao invés dele se antecipar, ao invés dele ir no confronto, ir no choque, parece que ele está se preservando, né, para não se machucar, para não ser negociado contra o clube, né? Enfim, né? Quero ver que clube que vai contratar o Mastriani, vendo essa performance horrorosa dele, né? Mas sempre tem louco para tudo, né? E o Mastriani que eu defendi no nosso pré-jogo, tá? Ele jogar, mas realmente sem condições, numa rotativa bem abaixo dos demais jogadores que são jovens, né? E estavam jogando com bastante raça no primeiro tempo, tá bom? O Mikael estava saindo muito bem nos cruzamentos, né? Pelo lado do Claudinho, o Atlético estava dando bastante espaço ao Claudinho. O Claudinho, ele tem que pegar a bola e jogar feio às vezes. Não é sempre que o Claudinho vai conseguir dominar a bola num desarme e saber sair jogando, tá? Não é sempre. Num campo horroroso daquele de Pato Branco, às vezes a melhor saída, a melhor opção para o Claudinho é dar uma bica para fora e se livrar logo da bola. O Claudinho, toda hora ele tentava segurar a bola no desarme,
e numa interceptação tentar sair jogando e acaba prejudicando a defesa do Atlético. Então, por aquele lado de campo, o Azul estava conseguindo fazer bastantes cruzamentos e o Mikael foi importante, tá? E eu vou te falar uma coisa para vocês. Boa partida também do Riquelme, tá? O Riquelme tem uns passes muito bons. O Riquelme, ele vacila no que concerne a marcação em certos momentos. Alguns erros de passes bestas. Eu acho que ele não é um jogador tão físico como deveria ser, mas o Riquelme às vezes encontra boas saídas de bolas, e se eu não me engano foi ele que tocou para o Chiquete, né, que deu uma linda bola também para o Bruninho com estrela, né, o Guri tem estrela, como disse a transmissão, né, ele é embaçado, o Bruninho é embaçado, o Bruninho tem estrela, finalizou muito bem, finalizou muito melhor que alguns profissionais, muitos jogadores de Série A vão pegar aquela bola do Bruninho e recuar para o goleiro. Um Canóbio da vida, a bola do Canóbio era pé de pantufa, né? A bola ia rolando assim, mas ele já saiu do clube, vamos dar adiante, né? Posteriormente, no primeiro tempo, teve uma jogada que o jogador, o zagueiro grosso lá do Azures, deu um carrinho vergonhoso, desnecessário, que quase quebrou a perna do Claudinho. Poderia ter quebrado a perna do Claudinho. Aliás, o Claudinho piorou bastante na partida posteriormente àquele lance. Não sei se machucou, não sei se o Claudinho ficou com medo um pouco, mas aquele troglodita zagueiro do Azures deu uma entrada vergonhosa, quase quebra a perna do Claudinho, tinha que ser expulso. A arbitragem hoje, aliás, é horrível, né? Tudo bem que o árbitro não estava numa posição muito clara, no primeiro momento eu até achei que era para cartão amarelo mesmo, mas a arbitragem hoje em Pato Branco, horrível. Teve um lance que o Bruninho pegou a bola, só faltou o cara arrancar a camisa do Bruninho. Cara, o Bruninho tava parecendo sutiã, a camisa dele tava sendo puxada assim na linha de fora e o cara não deu falta. A arbitragem vergonhosa em Pato Branco, né? E depois, a finalização do Chiquete, é claro que o ideal seria ter feito o gol naquela finalização do Chiquete, mas no campo ruim, com dois trogloditas no seu lado, ele fez um recurso muito bom, chutou forte, grande defesa do goleiro, se não me engano, Enzo ou Ivan, alguma coisa assim, goleiro do Azures. E que defesaça do goleiro do Azures, aliás, fez duas intervenções muito boas, né? No chute do Bruninho e no chute do Chiquete, tá? Infelizmente, esses gols perdidos, entre aspas, desses jogadores e a cabeçada horrorosa do Renan Viana fez falta no final do jogo, mas o Atlético também perdeu várias chances no segundo tempo. Então, esse foi o retrato do primeiro tempo. O Atlético jogando muita bola, destaque para Felipe Maresi, que consegue dar umas enfiadas de bola muito boa lá, ele até, lembrando até o Bruno Guimarães, tá? O Felipe Maresi, em certas ocasiões, até parece o Bruno Guimarães, é claro, deixando bem frisadas as comparações, mas o Felipe Maresi tem que ser levado para o time principal urgentemente do Atlético, tá? Segundo tempo, os jogadores do Atlético entram numa postura mais defensiva, é claro, para explorar o contra-ataque do Azures, mas a equipe do Atlético acaba cansando, né? Acaba cansando a equipe do Atlético. O João Corrêa se culpou na coletiva, falando que foi culpa dele, as alterações não foram boas. Mas eu te falo, João Corrêa, que jogadores você colocaria? Você colocou jogadores aspirantes. O seu banco era do mesmo nível. Qualquer um que, se você colocasse ali, era compreensível a baixa técnica deles, né? Então a culpa não foi do João Corrêa. Aliás, o João Corrêa tá de parabéns, tá? O trabalho que o João Corrêa fez com o Sub-20 ano passado no Atlético e o que vem fazendo com os aspirantes esse ano, tá? Parabéns, João Corrêa. Agora, todos os jogadores entraram mal do Atlético, entraram numa rotatividade muito baixa, os jogadores cansaram, e é super compreensível porque a disparidade de idade dos jogadores do Azures e do Atlético é bem discrepante, né? E não é só o Atlético, todos os times que jogam com sub-20 ou aspirante, seja lá que for a pronúncia, tá se dando mal nos campeonatos estaduais. Vamos olhar o caso do Flamengo no Rio de Janeiro, o Vasco, o time reserva, não ganhou do Nova Iguaçu, Botafogo tá se dando mal, todos esses times, até o Palmeiras, com o time reserva, né, entre aspas, alguns titulares, levou 4 do Novo Horizontino hoje, né? Então, assim, eu acho que a torcida tem que dar uma maneirada nas críticas para o João Corrêa e uma maneirada para as críticas dos jogadores dos aspirantes. Alguns merecem crítica, sim, né? Que é o caso do Marcão, o capitão, né? A gente já vai comentar dele, mas a torcida tem que ter muita calma com o João Corrêa, muita calma com esses aspirantes, tá?
que o Atlético fez um grande primeiro tempo, acabou cansando, as alterações não entraram do mesmo nível, não são do mesmo nível dos jogadores que eram titulares, né? Destaque para Chiquete, Maresi, Bruninho, Riquelme, tá? Então, esses jogadores, Claudinho, Gilberto, muito bem, esses jogadores merecem parabéns, tá? De verdade, tá? O Atlético tem que apoiar esses jogadores e tem que continuar com esse projeto dos aspirantes. Agora tem que ganhar o próximo jogo para não ficar fora do Paranaense, né? Agora, pessoal, vamos para a nota dos nossos jogadores, né? Quando a gente olha essa escalação, a gente vê alguma coisa surpreendente, né? O Beleze, que já está negociado com o Atlético, que é o final do estadual, né, ainda jogar, e apesar que ele jogou até bem hoje. Agora, o que me indigna é o cidadão chamado Marcão. O Marcão não estava sendo nem relacionado para o time dos aspirantes do Atlético, ou o Marcos André, né? Por conta de valores da sua staff e do seu empresário que não estava conseguindo renovar seu contrato com a diretoria do Atlético. A diretoria do Atlético estava entendendo que esse valor era bastante grande, de certa forma, pelo futebol do Marcão, ou pela idade que ele tem, pelas oportunidades que ele teve, né? Mas, enfim, Marcão voltou para esse jogo. O Marcão virou capitão, gente. Isso é um absurdo. O Marcão, depois do seu entrave financeiro e ficar fora dos planos do Atlético, voltar a jogar, e, aliás, voltar como capitão e jogar os 90 minutos. O Marcão, nessa partida, pelo menos, ele foi lento. Ele vacilou no segundo gol. O seu escape tirou um print. O Marcão estava parecendo um Naruto correndo atrás da bola. Eu nunca vi isso. Tá? O Marcão, para mim, foi o aspecto negativo do Atlético, junto com o Renan Viana e junto com o Mastriani, tá? Nesse time do Atlético, nessa partida especificamente contra o Azures. É inacreditável, tá? Um jogador que nem relacionado quando joga já vira capitão do time. Assim, eu acho muito louco o que acontece no Atlético, tá? Mas a gente não pode fugir muito disso. Foi o resumo do jogo, na verdade. E eu quero você, torcedor, que apoia esses jogadores do Atlético, tá? O Bruninho, o Maresi, o Chiquete, o Riquelme, o Gilberto, o Claudinho, são jogadores muito bons, que vão render bons frutos para o Atlético. Eu espero que o Atlético consiga, de alguma forma, comprar o Gilberto, né? Porque o empréstimo do Gilberto até o final do ano, não tem aquela prorrogação de contrato, não tem aquela pressão de compra, é só um empréstimo mesmo. Eu espero que o Atlético não retenha esforços para comprar o lateral direito, Gilberto, que é um ótimo lateral direito, tá? E vai agregar muito para essa temporada, para as partidas que o Benavides não vai conseguir jogar, ou na partida que o Atlético precisa de um ala, talvez, né? Um ala direito. O Gilberto é um jogador bastante interessante. E o Mikael, sem palavras, tá? O Mikael, eu posso cravar que ele deu a volta por cima no Atlético. O Mikael começa muito bem em 2024. Ele é queimado por aquele rebaixamento. Posteriormente, em 2025, numa Série B, com Léo Pelé, Abraão, Beleze, Tobias Figueiredo, uma zaga horrorosa, que ninguém se salva, né? O zagueiro, o pior zagueiro do Atlético é sempre o próximo, né? E aí o Mikael ficou muito exposto. Quando o goleiro fica muito exposto, ele está sujeito a falhas, né? E aí ele falhou de várias vezes na Série B, né? Pegou um banco de forma justa para o goleiro Santos, que é um goleiro experiente, que ajudou muito, né? O Mikael falou isso na sua coletiva contra o Operário, né? E contra o Operário ele faz uma defesaça contra o Operário, que é uma das melhores defesas do Mikael nessa carreira dele como titular profissional e do time principal do Atlético, tá? E o Mikael é um grande defensor de pênaltis, defendeu esse pênalti roubado que foi marcado para o Azures, tá? Vamos para a nota dos jogadores. Mikael não teve culpa nos gols sofridos, tá? Saiu muito bem nos cruzamentos e fez uma baita defesa de pênalti. Aliás, pênalti mal marcado não entra. Mikael deu a volta por cima no Atlético, fez uma puta defesa contra o Operário. Agora faz uma defesa de pênalti, o Mikael tá de volta, tá? O Mikael que foi muito injustiçado no Atlético no rebaixamento. Ele foi um dos únicos que não foram culpados naquele rebaixamento, foi o Mikael. Em 2025, com Tobias Figueiredo, da Pelé, Abraão, Beleza, na zaga horrorosa do Atlético, o Mikael foi muito exposto, falhou bastante, pegou um banco justo, mas ele foi criticado pela torcida. Então, nota
8 para o Mikael. Isso não é maior, porque levou 2 gols, é claro que a culpa não foi dele, mas não dá para dar nota 10 para um goleiro que levou 2 gols, né? Beleze, tá? Fez uma partida boa, tá? Discordo completamente do Beleze jogar, mas também o Viana e o Veiga, perdão, né? O zagueiro, é um zagueiro bastante fraco até. A gente espera que ele evolua, né? Tem margem para evolução sempre, mas Beleze fez uma partida segura, tá? Vou dar uma nota 6,5 para o Beleze. Marcão, eu vou dar nota 3, tá? Por que 3, gente? Marcão não estava sendo nem relacionado pelo Atlético. Do nada o cara brota, vira titular e é capitão e joga os 90 minutos. É inacreditável. É coisa que isso acontece com o Clube Atlético Paranaense. O cara que não joga nem é nem relacionado, na verdade. Aí do nada ele volta, é capitão e joga os 90 minutos. Aliás, vacilou no segundo gol de forma monstruosa, tá? O cara do Azures deu um passe cagada, a bola passou por baixo da perna dele. O Atlético levou uma virada na cagada mesmo, tá? Então o Marcão nota 3. Claudinho começou muito bem a partida. Depois daquela entrada criminosa do zagueiro troglodita do Azures, o Claudinho decaiu bastante no jogo. O Claudinho tem que entender que não é toda jogada de desarme que ele consegue na defesa, é que ele vai sair jogando. Às vezes, joga feio para lateral, bate feio para frente, tá? O Claudinho sofreu bastante para aquele cara, capitão número 11, esqueci o nome dele, cara do Azures, lá que joga com a camisa para dentro do calção. Sofreu bastante, tá? O Claudinho para aquele jogador. Eu vou dar uma nota hoje de 6 para Claudinho, tá? Mas é um ótimo lateral esquerdo do Atlético. Gilberto, que achado do Atlético, tá? Espero que o Atlético consiga comprar o Gilberto de alguma forma, que a diretoria invista nele, porque ele vai ajudar bastante o Atlético, tanto no retorno técnico, quanto posteriormente no retorno financeiro, tá? Porque o empréstimo que o Palmeiras fez para o Atlético não tem opção de compra, não tem prorrogação de contrato, tá? Então vai até o final do ano o contrato do lateral direito Gilberto. Eu espero que o Atlético consiga de alguma forma, comprar esse jogador que é muito interessante, tem uma puta invertida de bola, cruza muito bem. Aliás, vou fazer um paralelo aqui. Há quanto tempo que a gente não vê no Atlético um jogador que sabe cruzar na área, que sabe bater falta, bate um escanteio com um perigo, tá? Bruno Zapelli vai bater o escanteio, é sempre a meia altura, tá? É sempre a meia altura. O Gilberto tá fazendo uma baita campanha no Rural pelo Atlético Paranaense, tá? Riquelme, não, então a nota do Gilberto de forma correlativa, eu vou dar 7, tá? Riquelme, já falei os pontos negativos e positivos dele, eu vou dar nota 6 para o Riquelme. Lucas Maresi, gente, Lucas Maresi é um grande jogador, tá? Eu acho ele umas características parecidas com o Bruno Guimarães. Gente, eu não tenho o que falar do Lucas Maresi. Quem assiste jogo do Atlético sabe é futebol que ele joga. Ótimo passe, aparece em todo lado do campo, parece que está no campo inteiro, sempre disposto a jogar, com muita inteligência, aliás, né? Pela idade dele, pela pouca experiência que ele tem em times profissionais. O Maresi parece que já tem uns 25 anos, 23 anos, tá? Já jogando. E é um jogador muito interessante e já tem que subir para o time principal do Odair. Chiquete, grande partida do Chiquete. Eu vejo muita torcida do Atlético criticar o Chiquete, né? Criticando pelo jogo passado, enfim. Mas o Chiquete numa baita partida, tá? Principalmente no primeiro tempo. Aquele chute do Chiquete nem considero gol perdido, porque num campo ruim, aquele pasto de pato branco, né? Que uma parte da grama é baixinha, dava até para ver a trava da chuteira do jogador, depois era uma Amazônia. Ele conseguiu dar aquele pique com 2 trogloditas sanguinários, né? Da zaga do Azures atrás dele, ele deu um baita chute, defesaço do goleiro do Azures, tá? Para mim não foi oportunidade perdida, não. Muitos jogadores profissionais iam pegar aquela bola, primeiramente que nem correr ia conseguir, né? E se corresse, e já ia perder todo o fôlego na corrida, na hora de chutar pro gol, ia chutar igual um pé de pantufa, né? Então o Chiquete foi muito bem na partida, tá? Bruninho, o ator do gol, eu não achei uma grande partida do Bruninho, sinceramente. É claro que tem 17 anos, é a maior promessa desses aspirantes, mas eu não achei uma grande partida brilhosa assim do Bruninho, não, apesar do gol. Golaço do Bruninho. Estrela e oportunidade não falta para esse piá. Agora o que acontece, gente? O Bruninho, ele vacilou bastante em algumas ocasiões da partida. Eu vou dar uma nota para ele de 7, porque ele fez o gol. É um jogador que eu gosto bastante. Tem que ir para o time principal do Atlético. Entrou muito bem contra o Curitiba. Mas ele tem que pegar mais casca.
Isso não é uma crítica, tá? É uma constatação, tá? Não é uma crítica em cima do Bruninho. Agora, Renan Viana e Mastriani, eu vou dar a mesma nota do Marcão, 3, tá? Porque o Renan Viana, ele perdeu um gol de cabeça no primeiro tempo no escanteio, que ele estava livre. É claro que não foi um gol, nossa, que gol perdido, mas ele podia ter feito bem melhor, tá? Parece que ele aprendeu a cabecear com o cidadão Jadson, né? Que cabeceou contra o Coritiba. E depois perdeu um gol sem goleiro, foi dominar a bola, se estrupiou, perdeu a bola. Mastriani idem, tá? O Mastriani, ele é um cara velho, tá? E ele não consegue se antecipar a um zagueiro. O Mastriani não consegue dividir uma bola. Ele não entra no choque. Sempre o Mastriani vai tentar proteger, deslocar o adversário com um ombro, sendo que ele é fraco fisicamente, tecnicamente, mentalmente, sei lá, essa porra também, tá? Já derrubei tudo nessa merda. O Mastriani e o Renan Viana não têm condições de jogar esses aspirantes do Atlético, tá bom? Pessoal, essa foi minha nota. Deixe seus comentários se você concorda, se você discorda, tá? Compartilhe com a torcida rubro-negra. E até mais! Fui!